Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP! A galerinha mais preparada do Brasil. O professor Emanuel está dando a área para a gente dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões Banca FCC. Banca FCC. E agora, ponto novo, assunto novo. E aquele assunto que você olha para ele e diz: porra, esse não cai não, velho. Esse despenca nas provas. E que tem muito aluno que já diz assim: porra, Emanuel, eu sempre me fodo, velho, em direitos políticos. Esse é o nosso ponto, direitos políticos. Mas, a partir de agora, acabou a tua aflição, porque a gente vai, destrinchar bem direitinho para você não mais errar direitos políticos. Beleza? Tranquilo? Então, para isso, suave na nave, vamos trabalhar. Bora produzir, Emanuel! Bora, Bill! Bora, Bill! Vamos lá. Questão de número 75. Ao disciplinar os direitos políticos, a Constituição Federal estabelece: o analfabetismo é causa de inegibilidade, mas não impede o alistamento eleitoral. Pô, Emanuel, tá certo isso? Tá certíssimo. Como assim? Veja. O nosso sufrágio, que ele é universal, ele prevê, não é, dois tipos de capacidade. Capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Beleza? Então, vamos para a primeira, para essa aqui. A nossa capacidade eleitoral ativa, ela fala que são alistáveis. E ela diz que esses alistáveis possuem dois grupos. Um alistável que é obrigatório e o alistável que é facultativo. Beleza? Quem é esse alistável obrigatório? Então, vamos botar aqui. Alistável obrigatório, ou seja, no qual o alistamento eleitoral é obrigatório. Então, são eles: os maiores de 18 anos e os maiores de 70. Cuidado, 70, não é 60. Emanuel, porra, toda vez eu fico pensando, é 70 ou 60? Bicho, para você que gosta de futebol, lembra que o Brasil foi campeão em 70. Eu sempre faço isso. Às vezes eu confundo também, porque às vezes, velho, vê só, o aluno acha que é mentira. Mas às vezes o cara tá dando aula aqui, por exemplo, e do nada dá um branco, velho. Dá um branco no cara. O cara tá aqui, de repente, deu um branco. Aí o cara, porra. Aí esses bizus são massa pro cara. Opa, peraí. 70? É 70, não é 70. Seleção brasileira, entendeu aí? Tranquilo, então vamos lá. E o voto é facultativo. Para quem? Para os maiores. Perdão, isso aqui não é maior, não, né? Peraí, só. Aqui, tá vendo? Isso aqui é menor, não é maior de 70, não. Obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70. E agora, maiores de 70 anos para os maiores de 16 e menores de 18 e para os analfabetos.
analfabetos e para os analfabetos. Então, essa é a regra. Obrigatório. Maiores de 18, menores de 70, facultativo. Maiores de 70, mais de 16, menor de 18 e para os analfabetos. Beleza? Tranquilo? Tá vendo que às vezes é o cara cansado, né, velho? A mente é foda. Então, tá vendo? Ó, tava falando e acabei de fazer, né? Passou despercebido. Mas beleza, vamos lá. E em relação à capacidade eleitoral passiva, ele diz que são inelegíveis. São inelegíveis os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros. Só ter cuidado com estrangeiros com o português equiparado, tá, pessoal? Então, português equiparado é o estrangeiro que pode votar e ser votado. E os conscritos. Então, esses são os inalistáveis. Mas ele também diz que são inelegíveis os analfabetos. Beleza? Então, veja. Os analfabetos são alistáveis, mas são inelegíveis. Beleza? Pronto, essa é a regra. Os analfabetos são alistáveis, mas são inelegíveis. Por isso que a questão está correta. Letra B. É vedada a tramitação em segredo de justiça? Não. A ação de impugnação do mandato deve correr em segredo de justiça. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias. Não é de 30, o prazo é de 15. Então, é sempre a mesma pergunta, né? É vedada, é de 30. Então, cuidado para não cair, não é? Nessa besteirinha aí, que senão você vai dançar, tá? Então, não pode errar uma questão dessa. Aqui é 15 e aqui não é vedado. A cassação de direitos políticos, opa, pessoal, segundo a Constituição, você pode ter a privação dos direitos políticos. Você pode ser privado dos seus direitos políticos. Só que essa privação se dá de duas formas. Ou ela pode ser por perda, ou ela pode ser por suspensão. Jamais por cassação. Então, errado aqui. Somente por meio de emenda constitucional pode ser estabelecida outras hipóteses de inelegibilidade, além das expressamente já previstas no texto constitucional. Por meio de emenda, não. Por meio de lei complementar. E não por emenda. Fechou? 76. Tibúcio, pela primeira vez, elegeu-se nas últimas eleições governador de determinado estado. Então, deixa eu só fazer logo o seguinte. Vamos botar um marca-texto aqui. Elegeu-se pela primeira vez governador. Beleza? E tendo em vista o sucesso obtido com seus eleitores, deseja nas próximas eleições gerais candidatar-se à reeleição. Tranquilo, sem problema nenhum. Jaelza estreou na política, elegendo-se atual prefeita de determinado município, mas deseja nas próximas eleições gerais candidatar-se à presidência da República. Que chique, não é? Considerando apenas os dados fornecidos, no caso hipotético, apresentado Tibúcio. Para a gente responder isso aqui, a gente precisa saber o seguinte, essa regrinha aqui. A regrinha é a seguinte. Segundo a Constituição, os chefes
do Poder Executivo devem renunciar 6 meses antes do pleito, ou seja, das eleições, se eles concorrerem a cargos diversos, se eles concorrerem a cargos diferentes. Bem, então, vamos lá. Se é cargos diferentes, permite que presidente, governador, que são os chefes do Poder Executivo, e prefeito, esse é o esquema. Então, veja, eles só vão renunciar 6 meses antes do pleito se concorrerem a cargos diferentes. Então, isso permite que, ora, se é presidente, ele está concorrendo a uma reeleição, não há necessidade de renunciar. Se ele é governador, está concorrendo à reeleição, mesmo cargo, então não há necessidade de renunciar. Se ele é prefeito, a mesma coisa. Não há necessidade de renunciar. Agora, se ele é presidente e quer ser senador da República, veja que aqui o cargo é diferente. Então, nesse caso, ele vai ter que renunciar, tá? Se ele é governador, quer se candidatar a deputado federal, ele vai ter que renunciar. Por quê? Cargo distinto. Se a pessoa é prefeita, quer se candidatar a presidente, é cargo distinto? É. Então, ele vai ter que renunciar. Emanuel, e se esse senador quiser ser governador, precisa renunciar? Precisa renunciar, Emanuel? Não. Caramba, e por que não? Porque a renúncia só vai se dar com os chefes do Poder Executivo. Senador faz parte do Poder Legislativo. Então, essa renúncia só vem com os chefes do Poder Executivo. Isso quer dizer, deputado federal quer ser prefeito, precisa renunciar? Também não. Por quê? Porque temos aqui, Poder Legislativo. E essa renúncia só se dá com os chefes do Poder Executivo. E desde que seja para um cargo diferente. Porque se for para o mesmo cargo, não há necessidade de renunciar. Então, baseado nisso aqui, então, vamos lá. Tibúrcio poderá ser reeleito, beleza, para o mesmo cargo, sem problema nenhum, mas Elza é obrigada a cumprir seu mandato até o fim. Porra, não, meu irmão. Ela pode renunciar, né, a qualquer tempo, nem precisa ser para outro cargo. Se ela não gostou de ser prefeita, ela pode renunciar sem problema nenhum. Não é obrigada a ficar no cargo, não. Tibúrcio poderá ser reeleito para o único período subsequente, certo? Porque só se permite 2 mandatos, né? E Elza poderá candidatar-se à presidência se renunciar ao mandato que atualmente exerce até 6 meses antes do pleito. Certíssimo, letra B. Certíssimo. É aquilo que a gente viu. Tibúrcio e Elza poderão candidatar-se aos cargos que desejam, desde que ambos renunciem. Não, só quem precisa renunciar é Elza. Tibúrcio não poderá ser reeleito, pois não é permitida a reeleição para o cargo de governador. Claro que é permitida uma única vez. Então só cabe uma reeleição, né? Ou seja, 2 mandatos e
Tchau. Tiburcio e Elza poderão candidatar-se aos cargos que desejam sem necessidade de renúncia. Tiburcio sim, mas Elza tem que renunciar. Beleza? Então, meus amigos, é o seguinte. Fez esse esqueminha aqui, ó. Não tem como errar. Não tem como errar. Beleza? Então, fez o esqueminha, acertou. 77. À luz da Constituição Federal, consideradas exclusivamente as condições de elegibilidade relativas à nacionalidade e idade, um brasileiro naturalizado, olha aí, isso é importante, ó. Brasileiro naturalizado de 25 anos. Então, essas duas informações são importantes. Em tese, poderia em tese candidatar-se a... Então, primeiro, lembrando que você tem cargos de brasileiros natos. Quais são eles? Ministro do STF, P3, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, esse é o primeiro. Segundo, questão de idade. E para a questão de idade, a gente vai fazer o seguinte. Vai imaginar a idade como se fosse um número de telefone. Então, 3530 2118. 3530 2118. 3530 2118. 3530 2118. Qual é o número dos direitos políticos? 3530 2118. 3530 2118. 3530 2118. Decorou? Agora a gente vai ver a que idade corresponde aos cargos. Então vamos colocar aqui, ó. 35, 30, 21, 18. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual é o cargo mais top do país? Os dois cargos mais tops no país. Quais são os dois cargos mais tops do país? Presidente e senador, meu velho. São os dois cargos mais top. Emanuel, eu pensei que fosse governador. Não, pô. Senador é o presidente do Congresso Nacional, porra. Senador é top demais, né? É muito top. E qual dos cargos políticos, qual é o menos top? Vereador. Beleza? Então, tu foi pro mais top ou menos top. Bora lá. Pessoal, governador e prefeito. Qual é o mais top? Governador. Então, o governador está aqui, ó. E prefeito está aqui. Pronto. Sobrou o quê? Deputado federal, deputado estadual e juiz de paz. Pronto, fechou aqui, ó. Ó. Quais são os dois cargos mais top? Presidente e senador. Qual o menos top? Vereador. Qual o mais top? Governador ou prefeito? Governador. Então ele tem que ter 30. Prefeito tem que ter 21. Sobrou quem? Deputado federal, estadual e juiz de paz, que estão agora, ó, também aqui, ó, com 21. Tranquilo? Agora sim. Então a gente pode fazer a questão. Então, 25 anos não pode ser senador. E muito menos poderia assumir a presidência do Senado, porque é cargo privativo de brasileiro nato. Também não pode ser presidente da República, porque é cargo privativo de brasileiro nato, velho. Governador do Estado também não, porque governador do Estado é 30 anos. Vereador tem 25, pode, mas não poderia assumir a presidência da Câmara. Pode sim, pô. Nosso de Câmara Municipal, ele pode sim. Então, vereador. Letra D. Deputado federal, mas não poderia assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Opa, peraí, pô. Vereador, mas não poderia assumir. Está errado aqui, que ele pode assumir. Deputado federal, mas não poderia assumir a presidência da Câmara dos Deputados, certo? Então, aqui, só a primeira parte está certa, né?
A segunda está errada, que ele pode sim assumir a presidência da Câmara Municipal. Emanuel, ele pode assumir, se ele fosse deputado estadual, que também pode, que deputado estadual é 21 anos, ele poderia assumir a presidência da Assembleia Legislativa? Pode. O que ele não pode assumir é a presidência da Câmara dos Deputados, mas da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal pode tranquilamente. Célia acabou de ser eleita governadora de um estado do Brasil e seu marido Adolfo pretende concorrer à prefeitura de um município. Opa, peraí. Pertencente a esse mesmo estado nas próximas eleições municipais. Presta atenção aqui, ó. Célia acabou de ser eleita governadora de um estado do Brasil e seu marido Adolfo pretende concorrer à prefeitura de um município pertencente a esse mesmo estado nas próximas eleições. Pessoal, a regra é clara. A regra é clara, meu amigo. Segura aí. Arnaldo, a regra é clara, Arnaldo. Presta atenção. Ó, segundo a Constituição, são inalistáveis no território de jurisdição do titular os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. E o seu cônjuge, né? E o seu cônjuge. Então, os parentes consanguíneos ou afins ou seu cônjuge e os parentes consanguíneos até o segundo grau e o seu cônjuge. Então, esses caras aqui, todos esses caras aqui, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando que até o segundo grau, tá? Tanto aqui como aqui. Porra, Emanuel, dá uma cola pra gente aí, que eu não sei quais são os parentes afins ou consanguíneos de segundo grau, não. Vou dar essa colarzinha de chá pra vocês, ó. Sangue. Primeiro grau, segundo grau, primeiro grau, segundo grau. Ó, para cima, pai ou mãe, avô ou avó. Para baixo, filho ou filha, neto ou neta. E irmão. Beleza? Então, esses são os parentes consanguíneos. Por afinidade, é aquele que quando você casa, você leva a família junto. Primeiro grau, sogro ou sogra. Segundo grau, avô ou avó do seu cônjuge. Primeiro grau, segundo grau para baixo. Seu enteado ou, se seu filho casar, então seu genro ou sua nora. Se seu neto ou sua neta casar, o cônjuge do seu neto ou da sua neta. Então, para baixo, enteado ou enteada, filho casou, genro ou nora, neto casou, cônjuge. E aqui ainda tem a surpresinha, ó, segundo grau na linha colateral, a porra do cunhado. O cunhado ou a cunhada são sim, meu velho, são sim parentes. Vê só que merda, né? Bem, baseado nisso, então vamos lá. Então, eu já tenho aqui, né? Eu já tenho a informação e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Território de jurisdição, porra, que bola feia da porra. Território de jurisdição do governador. Então aqui, ó, ele vai ineleger todos os cargos do seu estado. Governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. No caso aqui, ele diz que Célia
é governadora. E seu marido, Adolfo, pretende concorrer à prefeitura de um município pertencente a esse mesmo estado. Ora, pode, Arnaldo? Claro que não. Por quê? Ela, como governadora, vai tornar ele inelegível, vai tornar todos os seus parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau e seu marido a todos os cargos eletivos no seu estado. Então, ela, como governadora, torna inelegível todos os seus parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, o seu cônjuge, a todos os cargos eletivos no seu estado. Então, ela torna aí, inelegível. Então, baseado nisso, vamos falar. Então, Adolfo não pode concorrer ao cargo de prefeito, pois ele é inelegível. Beleza, no território de jurisdição do titular. O cônjuge do governador do estado, salvo se Adolfo já for prefeito daquele município e candidato à reeleição. Aí tá certo. Então, veja, ele diz, Adolfo não pode concorrer ao cargo de prefeito, pois é inelegível no território de jurisdição do titular, o cônjuge do governador do estado. Beleza. Salvo se Adolfo já for prefeito daquele município candidato à reeleição. Aí, é uma exceção. É uma exceção. Então, se ele já era prefeito, então ele vai concorrer a uma reeleição. Ou seja, quando ele era prefeito, ela não era governadora. Então, seria muito injusto agora, ela como governadora, ele não pudesse se reeleger. Então, a Constituição diz, pode. Isso é uma exceção. Se ele já era prefeito, então ele pode se reeleger. Então, letra A. Opa! Letra A está corretíssima. Letra B. Adolfo não poderá concorrer ao cargo de prefeito em nenhuma hipótese, pois é inelegível no território de jurisdição titular o cônjuge do governador do estado. Qual o erro aqui? Em nenhuma hipótese. Por quê? Porque ele pode se reeleger. Então, não é em nenhuma hipótese. Ele pode se reeleger. No caso de reeleição, ele pode. Então, letra B está errada. C. Pode concorrer ao cargo de prefeito, pois apenas é inelegível no território de jurisdição do titular o cônjuge do presidente. Nada de cônjuge do presidente. O cônjuge do presidente também é presidente, prefeito e governador. Pode concorrer ao cargo de prefeito, pois o território de jurisdição titular é diferente do território de jurisdição onde ele exerce. Não. O município é no estado onde ela é governadora. Pode concorrer ao cargo de prefeito, pois apenas são inelegíveis no território de jurisdição do titular os parentes consanguíneos afins até o segundo grau por adoção do presidente, do governador e do prefeito. E não apenas do presidente. Muito bom, isso aí é tranquilo, né? É matar no peito e pum, sair para o abraço. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mas a iniciativa popular, o referendo plebiscito são tais instrumentos previstos na Constituição vigente, corresponde ao modelo de uma democracia semidireta. Né? Então, pessoal, porque a gente tem que ter muito cuidado nessa história de a gente acha, a democracia ela é direta. Emanuel, a democracia não seria indireta, não? Não. Preste atenção. Por que não seria indireta? Pelo seguinte. Opa, peraí. Saiu aqui. Tá danado. Opa, agora. Veja só. A gente tem logo no artigo 1º da Constituição Federal, né,
logo no artigo 1º da Constituição Federal, a possibilidade, não é, de que está lá afirmando lá que essa democracia, né, essa democracia, ela é semidireta. Semidireta por quê? Porque apesar de nós elegermos, apesar de nós elegermos os nossos representantes, nós elegemos os deputados, eles vão nos representar. Veja, eles vão nos representar na Câmara dos Deputados. Eles vão nos representar lá no Senado. Então, a ideia aqui, a ideia é de uma, não é? De uma democracia semidireta. Não é de uma democracia direta, né? Nós temos aqui a ideia de uma democracia semidireta. Emanuel, mas é possível você ter, por exemplo, uma democracia, umas eleições, democracia não, né? Uma eleição indireta para presidente da República? Podemos. Então, nem sempre as eleições vão ser diretas. Podemos, inclusive, ter eleições indiretas. Caramba! E quando a eleição vai ser indireta, Manuel? Quando que essa eleição seria indireta? Quando que essa eleição seria indireta? Quando, nos últimos 2 anos, né, nos últimos 2 anos de mandato, haver a vacância dos chefes do Poder Executivo. Então, nos 2 últimos anos do mandato, né, pode ocorrer a vacância dos chefes do Poder Executivo. Veja aí. Então, teríamos, por exemplo, uma eleição indireta. Uma eleição indireta. Então, muito cuidado para você não achar que as eleições só são diretas. Eu também tenho eleições indiretas. Como também a nossa forma de democracia, ela é semidireta. Por quê? Porque eu não estou lá. Não sou eu que vou, povo, não sou eu que vou estar lá no Congresso. Eu elejo pessoas para me representarem. E no momento que eu elejo pessoas para me representar, essa democracia é semidireta. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. 80. Martinho, brasileiro nato, tem 65 anos de idade. Opa! Tem 65 anos de idade. É analfabeto. Opa! E deseja votar nas eleições que se aproximam. Pois seu filho César, que tem 20 anos de idade e também é analfabeto, pretende se candidatar ao cargo de vereador. Espera aí, pessoal. Vê só. A gente viu o quê? A gente viu que analfabeto é alistável, mas ele é inelegível. Então, com isso, a gente já vai matar a questão. Então, apenas nas informações fornecidas para Martinho, o voto é proibido? Não. Para Martinho, o voto é permitido. O que não pode é César candidatar-se. Tá certo? Então, o analfabeto, ele é alistável. O que ele não é inelegível. Então, ele é alistável e ele é inelegível. Então, César, ele é inelegível porque ele é analfabeto. Facultativo, certo, porque não é analfabeto, então o voto é facultativo. Em razão de sua idade, não. Só é mais de 70 anos. Sendo que César não pode se candidatar se esse rapaz não tem a idade de 21 anos. Para vereador é
18. Mas ele não pode, não é por conta da idade, é porque ele é analfabeto. Obrigatório para Martinho? Não. Sendo que para Martinho é facultativo. Sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido por ser analfabeto. Então, para César, a segunda parte estaria correta, mas obviamente a questão, não é, tem que estar toda completinha. É obrigatório? Também não pode, ela é facultativo. Não havendo impedimento para a candidatura de César. Assim, porque o impedimento que ele é analfabeto. É facultativo, em razão de seu analfabetismo, sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido por ser analfabeto. Letra E, certíssimo. Joana é brasileira nata, analfabeta e tem 18 anos de idade. Carlos é brasileiro nato, estudante, tem 16 anos de idade. Aparecida é brasileira nata, enfermeira aposentada e tem 79 anos de idade. Mark é brasileiro naturalizado, professor universitário e tem 35 anos de idade. Considerando somente os dados fornecidos em conformidade com a Constituição Federal de 88, o voto é... Bora lá. Obrigatório para Aparecida? Não, porque Aparecida tem 79 anos, então mais de 70 é facultativo. Facultativo para Joana? Facultativo para Joana. E Carlos? Para Joana e Carlos. Cadê Carlos? Carlos. Cadê Carlos? Carlos é brasileiro. Facultativo também para Carlos. E proibido para Mark. Mark, professor, e tem... Não é porque ele é brasileiro naturalizado que o voto é proibido. Ele pode votar e ser votado. Facultativo para Joana, para Carlos, Aparecida e para Mark. Não, velho. Para Mark o voto é obrigatório. Mas ele é naturalizado, sim, mas é brasileiro, então segue a regra da obrigatoriedade. Obrigatório para Mark, facultativo para Joana, Carlos e Aparecida. Para Joana, não. É a analfabeta, é isso mesmo. Então está aqui, ó. Letra C. Obrigatório para Mark, facultativo para Joana, porque Joana é a analfabeta. Carlos tem 16 anos e Aparecida 79 anos. Então aqui, ó, facultativo para Joana, porque ela é analfabeta. Facultativo para Carlos, porque ele é maior de 16 e facultativo para Aparecida, porque ela tem mais de 70. Facultativo para Joana, Carlos e Aparecida e proibido para Marco errado. Facultativo para Carlos e Aparecida e proibido para Joana e Marco também está errado. Adam Becker, brasileiro naturalizado de 27 anos, residente há 8 anos no Brasil, decidiu ingressar na política, brasileiro naturalizado e com 27 anos. A fim de contribuir com o seu trabalho pela melhoria da situação social do povo brasileiro. Considerado apenas os dados fornecidos à luz das pertinentes condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal, Adam poderá concorrer ao seguinte cargo. Ora, 27. Bora lá? Governador é 30, então ele não pode. Senador também não pode, porque senador é 35. Deputado federal pode, porque ele tem 27 anos, pode. Situação em que você poderá, inclusive, não pode pleitear a Câmara dos Deputados. Deputado estadual, situação em que, se eleito, poderá, inclusive, pleitear a presidência da Assembleia Legislativa. A gente já falou sobre isso, eu disse que poderia, né? Tanto da Câmara como da Assembleia. E muito menos não pode ser vice-presidente, porque é cargo privativo de brasileiro nato. Com isso, fechamos aí, não é, o nosso bloco aí de questões. É muito massa aquela questão da democracia semidireta. Tenho certeza que muita gente não sabia. Questão de eleições indiretas, muita gente não sabia. Então a gente tem eleições diretas e indiretas e a nossa democracia é semidireta. Por quê? Porque o povo não senta lá no Congresso. Eu escolho alguém para me representar. Beleza? Então, ó,
Suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!